Galera, é o seguinte, vamos lá tentar entender um pouquinho a cultura através das esponjas, né? Aqui eu tenho uma esponja que nunca foi usada, tá? É como se fosse a gente. Sabe quando você é criança, bebê? É como se você fosse essa esponja, tá? Ela tem coisas, você vê que ela tem, mas ela não foi ainda impregnada por nada, né? Ela não se habituou a nada, tá? Então eu poderia dizer talvez para você que essa esponja, ela não é racista, ela não é homofóbica, ela não tem ainda gosto, né? Ela está isenta. Eu não estou dizendo assim igual a gente falaria com John Locke, né, sobre o empirismo. Não estou falando só da mente, estou falando do processo de construção social, tá? Essa esponja ainda não recebeu nada. Quando a gente pega essa esponja e a gente vai molhando essa esponja, né? Você vai observar uma coisa aqui, ó. Essa esponja, o que ela está fazendo com a água? Ela está absorvendo, tá? Ela absorve bastante coisa, não absorve? Mas se eu apertar, o que acontece? Sai, algumas, outras ficam. Se você pegar essa esponja, ela continua úmida, né? Por quê? Porque algumas coisas ficaram impregnadas. Quando a gente fala de cultura, é isso. É tudo aquilo que impregna na gente de alguma forma. Você no mundo social, você vai entrar em contato com várias culturas, não vai? Algumas vão impregnar. A esponja vai absorver de uma determinada maneira que algumas vão impregnar. Mas ela deixou de ser esponja? Não, ela continua sendo esponja, né? E para isso eu trouxe para vocês uma outra esponja. São bem diferentes, não são? Porque essa está mais judiada, não está mais judiada? Por quê? Porque essa impregnou mais, essa absorveu mais. Quanto mais ela absorve, né? Ela vai se modificando mais. Mas ela deixou de ser esponja. E lembra quando eu falei com vocês da expectativa? Lembra que nós chegamos aqui, eu falei da expectativa? Lembra que eu falei que o mundo social, ela tem uma expectativa? Então, essas esponjas são diferentes. Quem compra essa esponja aqui tem uma expectativa que ela vai fazer limpeza pesada. Quem compra essa esponja aqui tem a expectativa que ela vai fazer limpezas mais leves. Ela não vai arranhar a sua panela, porque ela não arranha. São as expectativas que nós colocamos dentro da sociedade. E a mesma coisa acontece com as pessoas, com nós dentro da sociedade. Tem muita expectativa. A nossa maneira de agir, na maioria das vezes, está relacionada com as expectativas. Quais são as expectativas, né, que pairam sobre nós? Então, quando a gente fala da esponja, é para a gente entender que cultura é tudo aquilo que nós fazemos, tudo aquilo que impregna na gente, desde a maneira que você tem de levantar, a maneira que você tem de dormir e a maneira de morrer. Né? Você observa que as pessoas, os cultos são diferentes. Né? Se você está na religião, o culto em relação à morte é de uma forma, o culto em relação à morte é de outra, o culto em relação a uma festa de casamento é de um jeito, em uma religião é diferente da outra, porque são a maneira que nós absorvemos tudo que é dado a gente. E aqui a gente entra, quando a gente fala do processo da cultura, a gente entra nos processos de aculturação, de assimilação. Tem cultura que é quando a gente fala do processo de assimilação, né? Ele assimila tanto a cultura do outro, que parece que se você escrever não vai sair nada. Mas sai. Porque por mais que você tente tirar a cultura de alguém, sempre fica algo. Algo relacionado aos valores que foram trabalhados por cada um da gente na nossa vida. Tá? Então quando a gente fala de... por isso que hoje nós não falamos de cultura. Nós falamos de cultura. O que existe são culturas. E o que cabe, o quê? São diferentes, não são diferentes? Mas cabe a gente respeitar. Respeitar a cultura de cada um. Né?
respeitaram essa cultura de cada um, tá bom? Ok? Deu para entender o que é cultura dentro da esponja? Nossa, perdão, senhor, não me estava gravando.